É, então, pessoal, vocês me confirmam se estão vendo minha tela? Eita, meu Deus, Sim, sim, estamos vendo. cadê? Certo. Então, na aula de hoje eu não vou passar muito tempo na revisão, porque vai ser mais direto mesmo. Hoje a gente vai trabalhar com Bessel. Bessel, ela é uma equação bastante comum nas equações, ela sempre cai nela. Ou se não cai nela, você tenta fazer com que chegue nela. A equação ela é dada por essa equação característica. Esse é o formato, a cara da equação de Bessel. E através de Frobenius você consegue chegar nessas soluções. Eu já vou pular essa parte da contextualização, já vou dar direto à solução. Ao você chegar, né, ao você se deparar com esse tipo de equação, que é a equação de Bessel, você vai observar o valor desse termo, que é o termo, como se fosse um R aqui, né? Esse R ao quadrado. Quando esse R for diferente de zero, a solução vai ter essa cara aqui, uma constante multiplicada por esse JR, e a segunda constante multiplicada pelo J menos R, aí só substituir o valor de R aqui, certo? E quando ele for quando ele for inteiro, essas soluções elas vão ser linearmente dependentes, então, por isso, a segunda solução ela não vai ser o oposto, menos R, ela vai ser o Y de R. Aí se você perguntar o que é esse J de R, o que é esse Y de R, tem várias propriedades também de Bessel, dessas soluções, mas para a questão que eu vou resolver hoje não é necessário, realmente é entender a equação de Bessel e, e saber como chegar até ela. A questão que eu vou fazer hoje é uma questão um pouco mais complicada, é um pouco grande, mas ela é um pouco mais simples, porque a questão já diz uma forma de uma substituição que você pode fazer para chegar nessa equação. Muitas das vezes, como se a questão não tiver dito, dado uma função para você fazer uma modificação, é mais difícil você encontrar. Então, geralmente você usa o operador de Euler, que vai ser dado na próxima semana. Eu vou responder uma questão essa semana, que é como chegar, através da substituição que a questão mesmo sugere, como chegar nessa solução. E na próxima aula, nós vamos explicar o operador de Euler, que é muito mais simples, que também consegue encontrar a solução da equação. Então, se você vier aqui na tabela Chow, tem algumas propriedades e tem também algumas equações, algumas soluções, exemplo, aquele J. Se for J de 1 sobre 2x, essa vai ser a função que aquele J representa. E tem várias outras, que de acordo, ou quando for imaginárias, que é o I, aqui esse I, de imaginárias, e assim por diante, certo? E a beça modificada é a mesma coisa, a diferença é que tem aqui é menos e aqui é mais. E a cara da solução vai ser essa, na beça modificada, certo? Então eu já vou direto fazendo a questão. A questão que eu vou fazer, ela é a 19. Eu vou começar, tem duas questões que você faz substituição. Tem a 17 e a 19. Eu vou começar pela 19 porque ela é mais complicada, porque você faz nela, tanto você vai mudar a variável dependente, como você vai mudar a variável independente para você conseguir chegar na equação de Bessel. A questão 17, você só faz a mudança do termo independente, ela é mais simples, por isso que eu optei fazer logo a 19. Se der tempo, eu faço também a 17. A 19, eu acho que, agora eu não sei qual é a seção, acho que é 5.5. Se alguém puder me confirmar. É assim a questão 19. 81 x ao quadrado, y2, mais 27 xy, É o mais 5.5 mesmo. 5.5, né? Certo. É. Obrigado. 3.3 y igual a zero. Aqui vai ser a questão. Deixa eu colocar aqui. 5.5, a seção 5.5, certo? E ele já dá a função que pode substituir, a questão diz o quê? Aí fica mais simples, né? Porque já dá a função.
y é igual a x 1/3 vezes u. E diz que x elevado a 1/3 é igual a z, certo? Essa é a questão. Então, sabe-se, pela seção que ela está, tudo, que ela vai chegar na questão de Bessel e você tem que fazer essas substituições, certo? Então, qual é o primeiro passo a seguir? Vamos, aqui é uma função que ela y em função de x, a gente vai tentar deixar ela em tirar o y, em lugar de y colocar u, para ficar u em função de x, e depois colocar o z, para ficar u em função de z, ou seja, vai mudar a variável dependente e independente. Então, o primeiro passo a fazer é encontrar o y duas linhas e o y', e já tem o valor de y para a gente substituir nessa equação, certo? Então, vamos ao y'. O y' vai ser, como aqui é um produto de duas incógnitas, vai ser a derivada do primeiro pelo segundo, mais o segundo mais esse vezes a derivada do segundo, certo? Então vai ficar a derivada de 1x elevado a 1/3 vai ser 1/3 de x, aí 1/3 menos 1 vai ficar menos 2/3, repete o u, mais, repete o primeiro, vezes a derivada do segundo, certo? Em que esse u é a derivada em relação a x, du dx. Agora vamos encontrar o y duas linhas. Vamos derivar isso aqui duas vezes. Então, eu vou fazer primeiro a derivada dessa parte, para depois fazer da outra parte. Então, a mesma coisa, eu vou repetir. Eu vou repetir a derivada do primeiro termo, que é 1/3, repete 1/3, vezes, e aí, quando o 2/3 multiplicar, vai ficar menos 2 sobre 9, vezes x, e menos 2/3, menos 1, vai ficar menos 5 sobre 3, certo? Repete o segundo, que é u, mas agora repete esse termo aqui, vai ficar 1 sobre 3, vezes x elevado a menos 2 sobre 3, vezes a derivada desse termo, que vai ser igual a u'. Agora, fazendo a derivada desse termo aqui, vai ser, puxando de vermelho, desse termo vai ser a derivada da primeira parte, 1/3 de x, 1/3 menos 1 vai ficar menos 2/3, vezes, repete o primeiro linha, mais, repete o segundo, que vai ser x elevado a 1/3, vezes a derivada do segundo, que vai ser u duas linhas, certo? Aí aqui eu posso fazer uma soma, aqui está no mesmo, as mesmas incógnitas, então é só somar, eu vou encontrar aqui y duas linhas vai ser igual a menos 2 sobre 9, x elevado a menos 5 sobre 3, vezes u. 1/3 mais 1/3 vai dar 2/3, mais 2/3 de x elevado a menos 2/3, vezes u', mais x 1/3 vezes u, duas linhas, certo? Pronto, então agora que temos as soluções, as derivadas, vamos substituir esse valor, esse valor e esse valor, substituindo na equação, certo? Ao substituir, vai ficar um pouquinho grande. Caso eu me perder aqui nos cálculos, vocês vejam aí. 81 x ao quadrado, que multiplica menos 2 sobre 9, x elevado a menos 5 sobre 3 vezes u, mais 2 sobre 3 vezes x elevado a menos 2 à terceira, vezes u', mais x 1/3 vezes u duas linhas. Isso mais 27x, que multiplica a derivada primeira, que é 1/3, e x é menos 2/3 u, mais x 1/3 de u'. Isso mais
mais 9 x elevado a 2 terços mais 8, isso que multiplica o valor de y, que é x é 1 terço vezes u igual a zero. Pronto, então agora a gente só faz multiplicar para dentro dos parênteses. Multiplicar aqui vai ficar 81, já vou botar direto, certo? Vai ficar menos 18 x elevado a 1 terço de u. Vou multiplicar aqui, vai ser mais 54 x 4 terços de 1 mais 81 x a 7 terços de u duas linhas. Isso mais, multiplicando aqui, vai ficar 9 x 1 terço de u mais 27 x 4 terços de u'. Repete aqui, multiplica aqui, vai ficar mais 9 x u mais 8x de 1 terço de u igual a zero. Ficou meu troncho. Certo. Aí agora vamos somar os semelhantes. Ó, aqui, ó, tá 18. Pode somar com esse 9 aqui, tá 1 terço de u. Pode somar com esse 8 aqui. Como também aqui o 54, que tá 4 terços de u', pode somar com esse 27 aqui, de 4 terços de u'. Vamos se perder. Isso aí, deixa eu fazer mais algum. Não. Aí o somar vai ficar 81 multiplica x a 7. Não, 7 não. Vamos botar aqui. 71 u duas linhas. Cadê as duas linhas? Tá aqui. Vezes x elevado a 7 sobre 3. Mais 81 x 4 terços derivada primeira, menos x 1 terço de u, mais 9 x de u igual a zero. Aqui ainda dá para organizar, colocar aqui em evidência. Vai ficar 81 x 7 terceira u duas linhas, mais 81 x 4 terceira u linha, mais 9x menos x elevado a 1 terço vezes u igual a zero. Bom, então aqui a função antes estava y em relação a x, certo? Inicialmente, ao fazer essa substituição, agora mudamos a variável dependente e agora, em vez de y, a função é u de x. E ela está com a cara mais ou menos da equação de Bessel, certo? Deixa eu copiar aqui a equação de Bessel para deixar aqui do lado para vocês. Essa é a cara da equação de Bessel. Então é sempre bom deixar ela aqui de lado para ver. A gente está tentando fazer com que chegue nessa equação, certo? Fazendo essas substituições. Então, ao ver essa questão, ao ver essa equação, a primeira coisa que tem que ver é o termo que está com o coeficiente de maior grau, ele tem que ser x ao quadrado, certo? Então, eu sempre olho para esse ponto para tentar fazer um rearranjo para ficar assim. Então, ao pensar nisso, se eu multiplicar essa equação por x elevado a menos um terço, x elevado a menos um terço, dividido por 81, o que é que vai acontecer? E isso eu olhei pensando aqui, certo? Para ele ficar com essa cara aqui, de x ao quadrado. Vai ficar, então, o de x
vai ser igual a x ao quadrado por duas linhas, mais x de u', mais 1 sobre 9 x de 2 à terceira, menos 1 sobre 81, u igual a zero. Bem, então agora já dá para perceber que ela está bem parecida com a equação de Bessel, mas ainda não está a equação de Bessel. Por quê? Por causa desse fator aqui, que não está o x ao quadrado, certo? Porém, ainda tem uma substituição a ser feita que não foi feita. Então, além da gente mudar a variável dependente, que foi o y por u, a gente agora também tem que mudar a variável independente, que é o x por z, certo? Nessa hora, o que é que tem que ser feito? Prestar um pouco de atenção nas derivadas. Por quê? Esse u' aqui, o duas linhas, ele está em relação a x. Então, é como se fosse d rho de u ao quadrado, dx ao quadrado, certo? Da mesma forma que esse u está em relação a x, que é du sobre dx. Sabe-se que, deixa eu anotar aqui, se eu for isolar o u aqui nessa equação, vai ficar aqui, primeiro ponto. O u vai ser igual a y dividido por x elevado a 1/3, certo? E o z vai ser igual a x elevado a 1/3. Bem, como eu quero fazer uma mudança, aqui eu quero fazer uma mudança na variável independente. Na variável independente, eu vou mudar, então, de x para z, certo? Com isso, tentando fazer por regra da cadeia, eu vou deixar eu tenho que encontrar du em relação a x para substituir, porque a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, que foi encontrar o y duas linhas, o y' e o y e substituir, agora eu vou ter que encontrar esse valor dessa derivada e também substituir, ou seja, o du em relação à derivada de u segunda e a derivada primeira de u em relação a x, para poder substituir nessa equação. Então, eu vou colocar aqui para ver o u, vou colocar que ele depende, olhando essas equações, o u depende de y e de x. Mas eu posso dizer, substituir aqui por x, que o u vai ser igual a y dividido por z, certo? Porque x elevado a 1/3 é igual a z. Então, eu vou dizer que u depende de y e u depende de z. E, por vez, z depende de x. Para ficar mais fácil de fazer as derivadas. Então, o que é que eu tenho que encontrar? Primeiramente, vamos encontrar o du dx. Fazendo pelo caminho da derivada, du dx vai ser essa derivada aqui. Que vai ser quem? Derivada de d rho de 1 em relação a d rho de z. E aqui dz dx, certo? Então, encontrando primeiro linha, que vai ser d rho de u, d rho de x, vai ser quem? Vai ser a multiplicação de du sobre dz vezes dz dx. Pronto. Essa é a primeira derivada, certo? Então, já com essa derivada, eu já posso encontrar esse valor aqui, que é dz dx, fazendo a derivada aqui. E aqui, nesse caso... Você pode repetir essa parte, por favor, da derivada? Certo. De que ponto? Daqui? Ó, só recapitulando, aqui está uma equação de y em relação a x, certo? Ao fazer a primeira substituição, ela ficou de u em relação a x. Mudei a variável dependente. Então, esse u é a derivada de u em relação a x, u em relação a x, a segunda e a primeira. Agora, a gente vai mudar o x para z.
Mas para eu fazer essa mudança, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar esse U', o duas linhas e U', certo? Para fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Para eu substituir aqui e aqui e aqui. No lugar de U, colocar os seus valores, certo? Então, a variável dependente U, ela depende nessa equação aqui, e olhando as suas funções, ela depende de duas incógnitas, que é o Y e o Z, certo? O U, como você pode ver aqui, ao substituir, vai ser igual a Y sobre Z. Então, ele depende de Y e de Z. Então, coloquei aqui, U depende de Y, U depende de Z. E o Z depende de quem? De X. Então, o Z depende de X, certo? Como a gente vai fazer derivada, regra da cadeia, a gente marca o caminho. Se eu quero a derivada de du até dx, então vai ser esse caminho que eu marquei. A derivada de u até dx vai ser esse caminho aqui. Que daqui para aqui é d-rom de u, d-rom de z, certo? E aqui, no caso, seria d-rom de u, d-rom de y. E essa derivada aqui não é d-rom, é d, porque só depende de uma variável, vai ser dz dx. Então, a derivada de u até z, eu faço a multiplicação no caminho. Eu multiplico as derivadas que tem no caminho, que vai ser, no caso, du, dz, dz, dx. Que é essa e essa. Entendi. Obrigada. Entendeu? Aham. Certo. Então, através dessa derivada, já posso encontrar esse dz dx, porque eu tenho essa função. Então, quem é esse dz dx? Já deixar aqui pronto. O dz dx vai ser igual, ao derivar esse valor, vai ficar 1/3 de x e 1/3 menos 1, vai ficar menos 2/3. 1/3. Aqui. Isso vai ser a mesma coisa de 1 sobre 3x elevado a 2/3, certo? Essa é a primeira derivada. Que eu já poderia substituir aqui, mas eu não vou substituir agora. Agora a gente vai encontrar a segunda derivada, certo? Vamos encontrar agora o u duas linhas. Isso aqui vai ser um pouco mais complicado. U duas linhas, que vai ser o d-rom de u ao quadrado, d-rom de x ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui. E vai ser a regra do produto, em que, lembrando que aqui vai ser u, aqui vai ser u e aqui vai ser v. E a regra do produto é u' v mais u v', certo? Então, fazendo aqui a derivada, vamos fazer a derivada em relação a x, certo? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar derivada em relação a x do primeiro termo, que é du dz, certo? Vezes o segundo termo, repetido, dz dx, mais, repete o segundo termo, du dz, vezes a derivada desse aqui, que vai ser, então, em relação a x, certo? Derivada em relação a x de dz dx. Então, fica assim, a derivada segunda. Primeiro, esse ponto, vou primeiro resolver essa integral, essa derivada aqui, certo? Eu tenho um método, que é um método pessoal que eu aprendi da internet. Não sei se cada um tem um método aí de responder a regra da cadeia. Eu vou dizer o método que eu fiz, não sei se vai ficar claro para vocês, vocês me avisam se entenderam. Que é fazer o quê? Quando eu vou derivar outra, quando muda a variável independente, no caso aqui é x, aqui é z, eu vou chamar todo esse termo aqui de um incógnita. Vai ficar assim. Eu vou encontrar d de x, du dz, certo? Eu vou chamar, então, isso aqui de um incógnito. Vou chamar de f, um exemplo. Isso aqui vai ser chamado de f. E aí, quando eu chamo isso de f, essa arvorezinha aqui que eu desenho, no lugar de u, eu vou colocar f. Então vai ficar como? Vai ficar f, que agora depende de quem? De y e de z. E a mesma coisa, z que depende de x. Só muda, no lugar de u, eu coloquei f, certo? Fazendo aqui as derivadas, aqui então vai ficar como aqui? Vai ficar
df sobre dx, certo? Substituir no lugar dessa derivada, deu dz, eu botei f, que é df igual a dx. E quem vai ser esse valor? Se eu vou fazer aqui, a primeira derivada vai ser df em relação a dz, e a segunda derivada vai ser dz sobre dx. Mesma coisa, faz o caminho. Então, df em relação a dx vai ser a multiplicação dessas duas derivadas. Vai ser, então, df sobre dz vezes dz sobre dx, certo? Aí agora eu substituo, em vez de f, eu coloco a derivada. Aqui. Vai ficar como, então? D, aqui, D de Z. Aí quem é df? Du sobre dz. E o segundo valor, dz sobre dx. Então, esse valor, essa derivada aqui, vai ficar igual a essa. Eu tinha muita dificuldade de entender por que sobra esse dz dx. Então, aqui fica 2 dz dx. Tem esse e vai ficar com esse ainda. Eu estou fazendo só esse valor aqui, essa derivada aqui. Eu tô fazendo. Essa derivada aqui vai ficar com essa cara aqui. Certo? Eu tinha muita dúvida de entender como surge esse dz dx, mas aí, porque eu tinha dificuldade de, quando é regra da cadeia, com variáveis dependentes alternando, e aí eu aprendi esse método e se torna muito mais fácil. Alguém tem dúvida nisso que eu fiz, entenderam? Esse passo dessa derivada aqui, que chegou a esse valor aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita ou tá tudo certo? Bom, então vou seguir Pode adiante. repetir só a última parte, o finalzinho, por favor. Tá. Aqui está a primeira derivada, certo? Você entendeu até aqui. Agora eu vou derivar isso duas vezes. Então, eu vou fazer a regra do produto. Derivar esse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse, certo? Em relação a x. Eu estou derivando em relação a x, certo? Mas aqui está em relação a z. Então, eu vou derivar primeiro, vai ficar a derivada dessa função em relação a x, vezes a segunda derivada, sem derivar, mais, repete essa, deu dz, vezes a derivada desse em relação a x. Aqui vai ser mais fácil porque é a mesma variável dependente. Então, só vou derivar, eu já tenho aqui dz de x, para encontrar isso aqui, que vai ser d ao quadrado de z sobre dx ao quadrado, eu só derivar esse termo aqui novamente. Vou encontrar esse termo. Quando eu fizer isso, eu encontro esse termo aqui. Já nesse caso é mais complicado porque são variáveis, as variáveis dependentes são diferentes. Então, a minha dica de quando foi esse caso de derivada, o que é que eu faço? Eu chamo a parte interna de uma letra, chamei de f, que no caso eu substituo, em vez de u, eu coloco f, certo? Então, faço a mesma regrinha da cadeia, do caminho, mesma coisa, só que eu coloco f, faço o caminho, então ficou, isso aqui ficou df sobre dx, certo? Então, do df até o dx, eu tenho que multiplicar essa derivada e essa derivada. Então, fica df dz vezes dz dx. E agora eu resubstituo. Em vez de f, eu coloco du dz. Então, vai ficar d du dz dz vezes dz dx. Então, ela fica com essa derivada aqui, fica com essa cara aqui. Eu tinha um pouco de dificuldade de saber, porque quando eu já vi ela pronta, surgia esse DZDX. Eu não entendi de onde surgia, mas agora que eu aprendi por esse caminho, eu entendi de onde veio esse DZDX. Então, como é que ela vai ficar? Essa aqui o duas linhas. O duas linhas vai ficar. Isso aqui vai ficar derivada ao quadrado de u em relação ao dz ao quadrado, certo? Vai ser esse valor, isso aqui, vezes dz dx, vezes dz dx, esse dz dx, depois esse dz dx, mais du dz, vezes esse aqui. Vai ficar d ao quadrado de z sobre dx ao quadrado. Essa é a regra da cadeia nesse caso. Entendeu?
Aí eu tinha muita dúvida que eu não entendia da onde surgiu, quando eu fazia, da onde tinha. Eu já vi a resposta final e tinha esse dz(x), eu não entendia por que esse dz(x), mas aí eu já consegui entender. Então, agora já temos as duas derivadas, que é aqui, o linha, e agora temos o U, duas linhas. É só fazer a substituição. Então, quem vai ser o linha? O linha vai ser esse valor, que é du. Esse linha ele vai ser du. Um momento aqui. Eu vou substituir e vou colocar aqui o valor de dz dx, que eu já encontrei aqui, certo? E eu vou encontrar agora, tem que encontrar agora o valor de dz dx ao quadrado, que eu ainda não encontrei. Então, fazendo aqui isso para já deixar pronto. Derivando novamente essa função, vai encontrar d ao quadrado e z dx ao quadrado. Eu vou encontrar um terço, vai ficar aqui, vou partir daqui, vai ficar menos 2 terços vezes 1 terço, certo? Então vai ficar menos 2 a nona, menos 2 a nona, que multiplica x elevado a 5 sobre 3, certo? Essa derivada aqui, derivei. Ficou assim. Agora que temos dois valores, é só fazer a substituição. Então, quem vai ser o linha? O linha, que é esse valor aqui, ao substituir o dz dx, vai ficar du dz vezes dz dx. Eu vou deixar tudo em função de z. Então, eu posso dizer que vai ficar igual a 1 sobre 3 vezes. Quem é x elevado a 2 sobre 3? Se a gente for olhar aqui, o x elevado a 1 terço é z. Então, x elevado a 2 terços é z ao quadrado, certo? Então, vai ficar, em vez de x elevado a 2 terços, eu vou colocar z ao quadrado. E agora, o duas linhas. O duas linhas vai ser derivada segunda de u em relação a z, vezes, quem é dz dx? Dz dx é esse valor aqui, de 1 sobre 3, x elevado a 2 terços. Então, vai ficar 1 sobre 3 z ao quadrado, de novo, 1 sobre 3 z ao quadrado, mais du dz, vezes dz dx ao quadrado, que é esse valor aqui, que é menos. Então, aqui vai ficar um menos du dz, que multiplica 2 sobre 9 vezes z elevado a quinta, porque x elevado a 5 sobre 3 é uma coisa de z a quinta, olhando essa equação aqui, certo? Pronto. Agora sim, eu acho que a parte mais complicada é entender essas derivadas, mas agora que temos o valor de u e o valor de u', e sabemos quem é u também, né? Pelo começo, sabe-se que u é esse valor aqui, então vou colocar aqui para substituir. O valor de u vai ser igual a y sobre z, e lembrando que x ao quadrado também, x vai ser igual a z ao terceiro também, tem esse que é daqui. Pronto, agora é fazer as substituições, certo? Fazer o mesmo que eu fiz no início, a pegar a equação, que ainda não é Bessel, e substituir, em vez de o linha, o U e esse U aqui, e substituir também o X, certo? Então, deixa eu diminuir aqui para tentar deixar na mesma folha. Então, ao fazer a substituição nessa equação aqui de cima, essa equação aqui, agora fazer a substituição nessa equação aqui, como é que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? É esse aqui,
certo? Então vai ficar z ao cubo, isso vai ser ao quadrado, que multiplica o duas linhas, então substituir toda essa equação aqui, vai ficar 1 sobre 9 z a quarta vezes derivada ao quadrado de u dividido por dz ao quadrado menos 2, já fiz a multiplicação aqui desse com esse, vai ficar menos 2 sobre 9 z a quinta vezes du dz. Primeira parte, mais x vezes o linha. Então, quem é x? Z a terceira. Isso vezes o linha. Quem é um linha? O linha vai ser 1 sobre 3 z ao quadrado vezes du dz. Isso mais 1 sobre 9 vezes x elevado a 2 terços, que vai ser igual a z ao quadrado, menos 1 sobre 81. Isso que multiplica u. Vai ser igual a zero. Agora, fazendo as substituições, vai ficar. Deixa eu ver se dá para fazer aqui embaixo. Acho que dá. Eu vou chamar isso aqui. Nesse caso agora, vou chamar isso aqui de U duas linhas. Mas lembrando que agora é diferente. Não vai ser esse U linha em relação a X. Agora eu vou chamar também de U duas linhas, só para facilitar. Mas vai ser agora, eu estou fazendo a equação de U em relação a Z, certo? Ou seja, eu mudei primeiro a variável dependente, que foi o Y, para U, e ficou U em relação a X. E agora mudou a variável independente, que ficou de X para Z. Então, 1 em relação a Z, ao fazer essas multiplicações, aqui eu vou botar U' em duas linhas, aqui eu vou chamar de U, aqui eu vou chamar de U', vai ficar então Z a sexta, que multiplica U duas linhas, dividido por 9, Z a quarta, menos 2, U' sobre 9, Z a quinta, mais Z3, que multiplica U' dividido por 3Z ao quadrado, mais Z ao quadrado sobre 9, menos 1 sobre 81, vezes U, igual a zero. Agora a gente vai fazer esses cortes aqui, daqui e daqui, e vou virar a página. Deixa eu copiar isso aqui. Não dá mais não, essa folha. Essa questãozinha é grande. Copiar. Então, a função de U em relação a Z, ela vai ser igual a, ao multiplicar Z ao quadrado, U duas linhas, sobre 9, menos 2Z U' sobre 9, mais Z U' sobre 3, mais Z ao quadrado sobre 9, menos 1 sobre 81, vezes U igual a zero. Lembrando da equação de Bessel, essa aqui. Deixa eu copiar ela. Ela está bem parecida com o Bessel, só que aí eu tenho que deixar ainda da forma dessa equação. Da equação da cara de Bessel. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 9, certo? Para ficar, só que em vez de x é z, em vez de y é u. Então, a função de u em relação a z, depois que eu multiplicar por 9, vai ficar
Eu já coloquei, essa parte aqui de cima eu já fiz direto, mas acho que dá para entender. Vai ficar z ao quadrado, por duas linhas, menos z, o linha, mais z ao quadrado, menos 1/9, isso vezes u igual a zero, certo? Agora sim, a questão, eu consegui chegar na equação de Bessel, certo? E ao chegar na equação de Bessel, o que é que tem que ser feito? Se a gente for ver aqui a revisão, quando chegar na equação de Bessel, é só realmente Oi. identificar que é um R. Fala. Volta lá rapidinho na equação. Quando multiplica por 9, esse termo É porque aqui ZU eu sou linha sobre é porque 3 fica eu 6U, já né? coloquei, 6U linha. eu já coloquei direto aqui, mas aqui nesse aqui vai ficar, quando eu somar, vai ficar 3Z bolinha. É que eu já botei direto para poupar o tempo. Aí vai ficar assim. Você vai fazer 3? assim. Não É porque ficaria. é porque Não, aqui é 2, é é porque que tá ao somar, negativo. Tá negativo ao, ali, não seria positivo, não? sim, dessa forma mesmo. Ao somar isso aqui, a 3, né, quando eu somar, vai ficar menos Z o linha. E multiplicar por 9. Esses dois termos aqui, certo? Mas não ficaria ZU linha, não? Positivo? 3U linha menos Sim, 2ZU linha. aí fica menos Z o linha. Mas é 3Z menos 2Z. Luan, fica mais. Até para ficar igual a equação de Bessel, essa parte é positiva. É só no sinal embaixo que você colocou menos. Você botou Ah, menos sim, Z. sim, 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 sim. Tô vendo agora. É só o mais, né? Uhum. Isso. Isso, isso. Realmente, ele não tava igual ao de Best. Entendeu? Certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Observar esse valor desse termo de R e identificar se ele é inteiro ou não inteiro. E já encontrar a solução. Quando encontrar a equação de Bessel. Nesse caso, o R ao quadrado, esse R ao quadrado, ele vai ser igual a 1/9. Logo, o R vai ser igual a 1/3. Certo? Que é inteiro, né? Logo, a solução do inteiro, quando R for inteiro, vai ter essa cara aqui. Não, quer dizer, é diferente. Acho que eu coloquei errado. Não sei se na minha tá correto. Se aqui é de inteiro ou menos inteiro, porque ele vai ficar com vai ficar com essa cara aqui. Só que eu acho que eu anotei errado. Ele não deu diferente de inteiro, não deu 1/3? Sim. Ah, é verdade. É a parte de Eu que, cima. eu que me passei. Você escreveu inteiro ali, mas É, não é não. é que eu falei uma coisa e falei outra. É isso aqui. É diferente de inteiro. Com R, no caso aqui, diferente de inteiro. Então, a solução dessa equação vai ser essa aqui. Certo? Então, é só você fazer a substituição. Deixa eu aqui marcar. Ao substituir, vou encontrar a solução de U de Z vai ser igual a C1, que multiplica J de 1/3, certo? De Z, mais C2, que multiplica J de menos 1/3, nesse caso elas são linearmente independentes, de Z. Pronto, essa é a solução da questão. Só que está U em relação a Z. A gente tem que encontrar Y em relação a X, certo? Eu fiz as substituições para chegar até aqui, então copiando aqui essas funções que a questão deu para substituir.
fazer aqui do lado. Vou marcar. Vai ficar, então. Para substituir o U e deixar o U de X, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou deixar o de X. Eu vou multiplicar, em vez de Z, eu vou colocar X de 1/3. Então, só substituir. Vai ficar C1 vezes J de 1/3 vezes X de 1/3 mais C2 vezes J de menos 1/3 vezes X de 1/3. E agora, mudar a variável dependente e, em vez de U, ficar Y de X, que é a solução que a gente quer da equação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Para deixar a questão igual a Y, é só multiplicar a função de U por X elevado a 1/3. E aí ela fica igual a Y. Então, vai ficar C1, nesse caso, multipliquei por X elevado a 1/3, que multiplica X elevado a 1/3 vezes J de 1/3 elevado a X de 1/3 mais C2 vezes J de menos 1/3 multiplica X de 1/3. Então, finalmente, essa é a solução da equação. Fazendo por Bessel e fazendo as substituições. Luan, uma pergunta. Se eu fizer isso pelo operador de Euler, fica muito mais rápido, né? O Argemiro falou hoje para a gente tentar refazer esses exercícios, falou que é muito mais rápido. E é bem mais fácil também. Completamente. Fica muito, muito mais rápido. Por isso que... Eu aqui esqueci o X elevado a 1/3. Tá aí embaixo. Por isso que eu quis passar agora para vocês verem um método que está na lista, que vocês têm que fazer por esse método, que é quando ele dá a substituição, certo? Porque é muito difícil você imaginar uma função que consiga substituir para ficar a cara de Bessel. Então, nesse caso, ele deu a substituição, e aí mesmo assim você vê que é complicado, porque você tem que mudar o termo dependente, mudar o termo independente, e aí tem que fazer esse jogo de derivadas para conseguir chegar até lá. Mas quando for na próxima aula, a gente já vai dar também, explicar o operador de Euler, para vocês também terem as duas possibilidades, e vai ver que pelo operador de Euler é muito mais simples. Essa questão fica em uma folha, e vai ser muito mais fácil de encontrar a solução e conseguir chegar na equação de Bessel. Ô, Luan, no C2, a gente não tem uma parte de X elevado a 1/3, não? Sim, eu esqueci de multiplicar. Esse J é o quê? Então, esse J, como eu falei, você encontrou aqui, você já encontra a solução, certo? Uhum. Mas nas notas do Argemiro, não sei se ele chegou a explicar a Bessel para vocês, ele mostra como chega até essa solução, que foi por Frobenius, e aí quando chega nesse J, lembra que em Frobenius você tem um A0, A1, A2, você vai encontrando os coeficientes até infinito, certo? E esse J, ele faz parte de uma combinação de somatório. Tem até um gráfico que mostra esses... Não sei onde está o gráfico. Por aqui. Aqui, que mostra quem é esse J, quando é J de 0, J de 1. Mostra também quando for o caso da modificada. Eu não sei dizer, indito o significado físico disso. Se Gabriela puder falar aí, ou Caio. Ô Luan, essa pergunta do Rafael é uma pergunta boa, que inclusive até eu ficava me fazendo antes, né? Inclusive foi a Gabriela um dia que me falou isso aí, até lembro quando ela me comentou isso comigo. Porque Argemiro falava que uma coisa muito importante é encarar esse J aí como uma função qualquer. Veja que quando a gente, por exemplo, está lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, a gente aprende a função nova, que é a função seno e função cosseno, né? A gente vê que tem toda aquela teoria do triângulo retângulo e tal, e depois, mais à frente, lá na graduação, a gente vê que ela, na verdade, é uma função que representa uma série da série de Taylor, né? Então, assim, a gente reescrever ela com a função seno e cosseno é só um jeitinho de reescrever a própria série, sabe?
E de modo que a gente escolhe o Bessel, quando ele descontrou isso aí, ele falou assim, vou chamar essa função de Bessel porque ela vai ser útil. E ela carrega propriedades úteis. Então, eu acho que é isso que você tem que ter em mente. Ela é uma função, igual a função seno e função cosseno. E aqui na tabela Chow tem algumas... você consegue deixar ela realmente com a cara de uma função. Em alguns casos, como exemplo aqui, se você tivesse encontrado essa solução J de 1 sobre 2x, você poderia substituir por essa função de seno de x, entendeu? E assim, muitas vezes você vai fazer essas substituições nos seus exercícios, porque principalmente quando você vai resolver Sturm-Liouville, depois você não tem como deixar assim, porque assim, nesse caso, essa questão, você chegou e parou, certo? Pronto, aqui você encontrou a solução, não precisa ir mais além. No entanto, em Sturm-Liouville, não sei se vocês acho que já estudaram, né? Depois que você encontra a solução, você tem que ver se é trivial. Então, você tem que substituir as condições de contorno. Então, para você substituir as condições de contorno, você tem que saber quem é esse J. Então, você tem que colocar nessa cara aqui. Então, já vai chegar em um J que porque tem algumas propriedades dessa função J, tem algumas coisas que, através desses gráficos também, você já pode saber de cara se quando você substituir, se é trivial ou não, se vai dar zero ou não, entendeu? Ao substituir as condições de contorno. Mas, no geral, pelo menos essa que eu fiz, sempre vai chegar na solução que tenha na tabela Chow. E você pode substituir, um exemplo. Chega nessa aqui, aí você coloca no lugar de I, coloca esse valor de seno de senoide de X. Entendeu? Mas nesse caso, dessa questão aqui, só para por aqui. Porém, em Sturm-Liouville, quando a gente, que é o que vai com certeza cair na avaliação de vocês, quando encontrar essa solução, vocês ainda vão ter que verificar se é trivial e substituir as condições de contorno. E aí tem que realmente saber o valor desse J para substituir as propriedades e enfim. Entendeu? Agora, como esse J aí entre os parênteses tem x de elevado a 1/3, lá na substituição o x viraria x de 1/3 também, né? Mas acho que não tem essa aqui na tabela Chow de 1/3. Não. Se fosse o caso, você teria que só que tá dentro do parênteses. Só que tá dentro do parênteses. Isso. Faria um rearranjo, entendeu? Mas nesse caso aqui, eu quis mostrar a vocês como chegar à equação Bessel. Nesse caso, que ele já dá a função, só realmente, eu acho válido saber esse jogo de derivados, entender como trocar a mudança de variável dependente e independente. Tem outra questão aqui que eu deixei até pronta, que foi a 17, que eu ia fazer, mas não vai dar tempo, mas ela já está aqui pronta, só para mostrar a vocês que foi a mesma coisa que eu fiz agora, só que a diferença é que ele só deu essa substituição, você só vai substituir o termo independente, é muito mais fácil, por isso eu quis começar pela 19, que é mais complicada. Então, ele deu aqui a equação, só encontra o y', o y', substitui, ao substituir ela vai ficar com essa cara aqui, chegar aqui, para deixar ela igual a Bessel, multiplica por x da terceira, e já encontra a equação de Bessel. Nesse caso aqui, deu igual ao número inteiro, certo? E, no caso, a constante, que o R é 2, né? Vai ficar essa cara aqui é a solução. E faz só a substituição para ficar no lugar de U de X, Y de X, fica assim, essa cara. E para aqui. Essa questão só ficou tão complicada por causa da substituição. Das duas substituições. Porque nesse caso aqui a gente substituiu o termo independente, mas mesmo assim ainda não chegou na de Bessel. Quando chegou aqui, a gente teve que substituir novamente o termo independente. E aí tem que fazer esse jogo de derivadas, que é um pouquinho mais complicado. Mas vocês entenderam essa parte aqui? Essa dica que eu acho bem importante, porque eu mesmo tenho dificuldade em fazer esse tipo de derivada, e eu acho que é algo simples que facilita muito a vida. Essa dicasinha aqui do F, eu lutei muito para encontrar na internet e conseguiu abrir minha mente para esse tipo de derivada. E na próxima aula a gente vai já fazer o operador de Euler antes de Sturm-Liouville, já para dar início, e o Caio vai responder essa mesma questão por operador de Euler, vocês vão ver que é mais simples, e vocês levam o operador de Euler para a vida, assim, nas questões, é muito mais fácil do que fazer essas substituições. Principalmente se não for dado na questão. Se essas funções, se for dado, você pode tentar fazer por ela. Mas se não for dado, é muito difícil você, de cara, sabe, imaginar uma substituição que vai chegar na de Bessel. Aí é só agir mesmo.
Mas vocês entenderam o processo até a solução? A equação de Bessel é basicamente isso, encontrar, chegar, o macete é chegar na equação de Bessel, tentar chegar nela, chegou nela, identificar o R, ver se é diferente de inteiro igual a inteiro e vai dar essa cara aqui da função. Depois da função, vocês têm que, eu não quis falar agora das propriedades, porque né, então não vai ter tempo, mas quando for fazer questão de Sturm-Liouville, Sturm-Liouville associada, que sempre, então 80% vai cair questão de Bessel, na equação de Bessel, e você vai ter que depois substituir as condições de contorno para ver se a equação é trivial ou não. Você tem que entender bem esses J's e as propriedades deles, básicas, para conseguir fazer essa substituição. Porque senão você fica emperrado e chega até aqui e não passa daqui. Mas nesse caso aqui, não, era realmente a solução é só até aqui. Certo? Bota na outra questão que você estava mostrando rapidinho, por favor. A 17? Isso aqui. A 17 é a mesma coisa. Só que é mais simples, porque não precisa fazer aquele jogo de derivadas. Esse Y2 tem lá também para substituir? Qual Y2? Na solução final. Aqui eu só fiz porque eu substituí nesse caso o termo independente. Aí em vez de Y de X ficou o de X, aí encontrei a solução. Aí agora, para tirar de U e passar para Y, eu sei que Y é igual a U sobre X ao quadrado. Então eu pego a solução de U e divido por X ao quadrado, entendeu? Assim, essa parte eu entendi. E aí depois, se quiser, pode até substituir o J2, né? Mas esse Y2 no final. Esse Y2... É porque não deu um número inteiro, ou deu um número inteiro isso, nesse caso. Isso. Nesse caso aqui, lembra quando for inteiro, não vai, porque se ele for inteiro e eu colocar o J de menos R aqui, elas vão ser linearmente dependentes. E vocês lembram que não pode duas soluções ser linearmente dependentes? Então, nesse caso, quando for inteiro, tem essa modificação já para soluções serem linearmente independentes. Não, tudo bem, eu entendi essa parte. Eu só queria entender quem é esse Y. Esse Y a mesma coisa que o Caio falou. É uma função que, tem também na tabela chão. Tem um Y. Como também na modificada, tem esse I, tem esse K, todos eles são... Tem até um gráfico que mostra, esse gráfico aqui é até útil em algumas substituições, se você vai fazer condição de contorno, porque você já vê de cara se é zero, se vai zerar, se vai ao infinito. E tem aqui esses gráficos que mostram quem é esse I, esse K, entendeu? Que são funções, como você pode ver. Aqui no Rafael, caso é de 0 e de 1. Rafael, tem uma questão de Sturm-Liouville não associado, se eu não me engano, é Cara, o vídeo 14 ou 13, que ele faz isso. Aí tu vai entender melhor o que eles estão falando. De usar as propriedades, fica bem mais claro. Isso. E não é difícil, não, é simples de entender. Isso, são simples. Essas propriedades são simples, não são nada muito complicado. Mas é importante, né? É importante, porque se você chegar aqui e não souber essa propriedade, você não passa a questão. Porque você realmente tem que ver se é trivial, se não é trivial, fazer as substituições. Então, depois que chega aqui, quando for o Sturm-Liouville, tem que saber as propriedadezinhas para... Mas, olha, geralmente as questões vai cair alguma coisa que tenha na tabela Shaw, ou alguma propriedadezinha de imaginário, que é bom saber, que vai cair nessas de função imaginária, ou dessas aqui, entendeu? Geralmente cai uma dessas que tem na tabela Shaw. Não vai ser nada que você fique muito tempo, pelo menos as que eu fiz, entendeu? De fato, foi o que o Luan falou, mas todas as propriedades estão ali na tabela Shaw. Então, assim, se prenda na tabela Shaw, não fique tentando procurar em outras coisas, outras fontes, porque não. A tabela Shaw tem tudo. Sinceramente, para fazer a avaliação dele, a tabela Shaw você consegue fazer tudo. Essa aqui essa aqui porque às vezes tem que fazer a derivada, né? E aí a derivada essa daí é muito útil, essa 27. É muito útil, essa propriedade. Aí eu não quis falar agora porque não é necessário, entendeu? A gente, nessa questão, realmente chegou até aqui e acabou a questão. Quando a gente for dar Sturm-Liouville, aí a gente já vai ter que fazer para saber se é trivial, se não é, substituir, e aí a gente já trabalha um pouquinho essas propriedades. Mas o que eu queria era apresentar a equação de Bessel, mostrar as derivadazinhas e como chegar, somente essa aqui, e semana que vem vocês vão aprender o outro método, que é o operador de Euler, que vão ver que é muito mais simples de fazer, muito mais. Certo? Alguém tem alguma dúvida mais?
Comentar. Acho que pode parar a gravação, acho. Ah, tá. Vou parar.